Antes de mais nada, como introdução, lembrar que a questão de museu hoje no mundo, talvez uma das formas que mais progrediu na divulgação da cultura de uma maneira geral e da importância da criatividade artística para o conhecimento humano, seja isso que pode se chamar de museologia. De uma maneira geral, nós vimos, a partir principalmente da construção do Centro Beaubourg em Paris, uma modernização e formas novas de o que pode se chamar política de museu e museologia. Fundamentalmente, trata-se de uma atividade eminentemente didática, eu tenho a impressão, de divulgação e de possibilidade de mostrar como a criatividade artística, na verdade, explicita ou aborda o problema do conhecimento sobre todas as formas que incide esse conhecimento na questão fundamental, que é, eu tenho a impressão que é a organização do espaço habitado e das cidades. A instituição que resolveu e promoveu a construção desse museu, que ele seria um museu da escultura e da ecologia, criou para nós um problema sério, porque essa questão da ecologia é muito vaga, dita simplesmente assim. Então nós imaginávamos o seguinte, que podia se tratar seriamente a questão da escultura e da questão do espaço urbano, vendo o problema da ecologia como um problema digamos assim, da gênese e do desenvolvimento do que seria o desenho do jardim no Brasil. No Brasil, com a ideia de país colonial mesmo, de uma paisagem que foi recentemente descoberta, e descoberta pela forma com que foi descoberta, pela maneira do colonialismo, a paisagem americana. A ideia de desenvolver um estudo sobre a história do jardim no Brasil é uma história ligada à percepção da natureza em natura e a sua apropriação, digamos assim, essa relação entre o que é a natureza e o desenho urbano, na verdade. Isso faz, desde já, nós nos reportarmos a questão da memória indígena, da fase pré-colombiana, depois o jardim imperial, que é um jardim científico, digamos, é um jardim botânico, e depois o jardim republicano, tudo isso. E foi uma maneira de levar a sério, num projeto desde o início, o que quer dizer num projeto desde o início? Pensar em formas adequadas para abrigar essa ideia. Formas arquitetônicas, quer dizer, como você pode fazer um museu que pudesse ser da escultura, que nós podemos dizer qualquer coisa desde já, apesar dessa museologia não estar absolutamente resolvida, e da ecologia, na medida que a história, ele pode ser um registro da história do jardim no Brasil. Isso vai ser feito com documentação no futuro, dentro do museu, mas ele teria que aparecer, antes de mais nada, como um belo jardim. Até por razões daquele bairro, do Jardim Europa, onde está instalado o museu, porque, como vocês sabem, lá existe a Avenida Europa, que é uma avenida interessantíssima na cidade de São Paulo, porque você pode pensar em Avenida Europa vindo desde a Praça da República, Rua São Luís, Martins Fontes, Rua Augusta, etc., e desce e atravessa o Rio Pinheiros e coisa e tal. E fica justamente esse recinto numa esquina com a Rua Alemanha. Outro fator interessante na imaginação de um projeto nessa área é a existência aqui, como nosso vizinho, do Museu da Imagem e do Som. E é evidente que a associação das áreas de jardins desses dois recintos é uma imagem que não podia deixar de ser considerada por nós. Outro fato interessante do ponto de vista urbanístico é a existência da Rua Portugal, que morre aqui. Isso faz assim para cá, continua a Avenida Europa e a Rua Alemanha aqui. Essa situação é muito interessante para ser observada antes de que se tome uma decisão formal para esse museu, e são, digamos assim, são os parâmetros básicos da organização desse recinto. Olha, com a ideia de manter um jardim, primordialmente nessa área, e considerando um desnível de 1 metro, mais ou menos, que é o que existe desse ponto até aqui na Avenida Europa, e mais 2,50 metros daqui até aqui, portanto a diferença de cota acaba dando os 3,50 metros aqui,
É fácil imaginar um museu que pudesse entrar nessa cota mais baixa, um recinto que pudesse ser penetrado nessa cota mais baixa e que do lado de cá fosse um museu, fosse um recinto de jardim e de praça em nível. O que ficaria, e preciso desde já ressaltar que essa ideia da escultura também já foi imediatamente no projeto imaginada assim. É muito difícil imaginar um museu de esculturas que tivesse um grande acervo. Em poucos anos, provavelmente esse museu teria que ter um depósito incomensurável em área, etc. O que seria bonito é que esse museu fosse capaz de gerir a questão da escultórica na cidade de São Paulo. Prestar atenção onde estão as esculturas, chamar atenção para visitação em momentos oportunos e fazer uma documentação sobre a gênese desse processo da criatividade da escultura entre nós. Portanto, seria um museu muito mais de exposições. E, nesse momento, deve-se levar em consideração que a escultura ao ar livre é muito significativa. Portanto, o jardim também tem essa perspectiva, esse destino de abrigar exposições ao ar livre, de esculturas ao ar livre, além de recintos internos para esculturas de menor porte. Basicamente é o quadro, digamos assim, que orienta e preocupa quem vai imaginar como dar forma a esses recintos. Ora, quando você imagina um espaço ao ar livre para esculturas, surge imediatamente, e o museu, a essa altura já em subsolo, os seus grandes salões, que eu digo já porque se você quer fazer um jardim em nível e vai entrar por essa parte mais baixa, é evidente que em relação à Avenida Europa esse museu está como subsolo. O que fica faltando é alguma referência nítida e primordial com várias, digamos assim, eu não quero dizer funções, com várias qualidades. A qualidade fundamental é orientar a implantação desse museu. É um compromisso de caráter urbanístico, de urbanização da área. Uma forma que fosse nítida para definir o lugar onde está esse museu. Com isso você pode imaginar uma forma que se ativesse a várias questões. Uma seria referência de escala para essas mesmas esculturas que estão ao ar livre. Você poder saber se uma escultura é grande ou é pequena, digamos assim. Então, a escala de uma casa, que é o abrigo mais comum, que nós estamos mais acostumados, é fundamental, na minha opinião, para você saber se aquela escultura é maior do que isso, etc. Ao mesmo tempo, para marcar a porta do museu e definir essa questão dos eixos de circulação da cidade, etc. Pareceu que, se nós fizéssemos um sinal, como se fosse um sinal, um abrigo perpendicular à Avenida Europa, isso daria, em relação a essas visuais, em relação a essa visual, uma orientação interessante, uma forma de acentuar esses eixos fundamentais das vias de acesso e, principalmente, recompor e colocar no seu devido lugar esse outro eixo da Rua Alemanha, que tem um ângulo não legível, digamos assim. Então, essa perpendicularidade aqui pareceu muito importante. Fundamentalmente, fica assim, uma visão de desenho para isso. Eu, com essa construção extremamente singela de forma, como quem olha daqui, ou como quem olha daqui, faço exatamente isso que nós estamos comentando, que é a possibilidade de fazer disso uma escala para, vamos supor, um arvoredo, para não falar em escultura. Aquilo que é o tamanho das coisas. Então nós imaginamos que isso podia ser um pé direito baixo por aqui e que a construção pudesse ser feita com a forma mesmo do terreno por aqui e que pudesse abrir aqui
uma praça baixa, que essa fosse a praça alta, toda essa que está aqui, que seria a grande esplanada do museu, que é essa área justamente, que se isso pode ficar um pouco monótono, e essa questão do jardim, em relação de novo a essa estrutura, para se organizar em relação a essa estrutura básica, formal, podia ter, enquanto jardim, esse plano, um rebaixamento, como se fosse uma grande escadaria, mas que a essa altura já se percebe que, sendo uma grande escadaria, pode tomar a forma de um teatro ao ar livre. Isso seria o palco do teatro, e depois continua para cá, vem para cá, e etc. E nós faríamos a entrada do museu aqui. Você vê que aqui há uma escala, aqui há outra escala, e aqui há uma escala dinâmica, variável, em relação a essa peça arquitetônica, digamos assim, esse monolito, deveria parecer um monolito, que é uma referência primordial. A ideia é uma pedra no céu. Foi feita uma estrutura protendida, com um vão de 60 metros, simplesmente apoiada nesses pilares paredes, para que esse desenho fosse de tal maneira simples que ele absolutamente não viesse a competir com formas escultóricas e formas mais ricas, ao contrário. Em vez de, ele apoia na sua simplicidade, na sua serenidade, as outras manifestações de caráter formal. Com esse partido, nós fizemos o quê? Que esta entrada levasse as pessoas a um túnel de entrada, a um vestíbulo, um grande salão inicial, que é uma pinacoteca de 60 metros de extensão, que é uma espécie de reprodução do tamanho dessa marquise lá no subterrâneo, uma espécie de memória para quem não está vendo mais aquilo lá fora, e ao mesmo tempo, do ponto de vista arquitetônico, tem uma graça, que na minha opinião, especial, porque essa pinacoteca, ou essa grande parede de exposições, tem exatamente o tamanho total da construção, quer dizer, é um momento em que você vê o museu inteiro, lá por baixo, um grande salão de exposições para esculturas e uma saída, de novo, para essa praça rebaixada aqui junto à Rua Alemanha. Ou seja, o plano interno do museu é um grande salão de exposições de parede, um grande salão de exposições de esculturas coberto no subsolo. Grande salão quer dizer, o que é grande salão? No caso, são 1000 metros quadrados. Para introduzir lógica a essa estrutura, nós dividimos, então, a estrutura em 3 vãos de 18 metros, 3 vãos iguais, o da entrada com administração e recepção. Na parte que é rebaixada, por causa do teatro ao ar livre, todos os serviços do museu, depósito de acervo, almoxarifados, etc. E no grande salão, de novo, 18, então são 18 metros, 18 metros e 18 metros. Como lá em cima tem uma praça, nós já percebemos a dificuldade de impermeabilização, etc., essas coisas, fizemos o seguinte: o piso da praça é um piso falso, a 1 metro acima da estrutura real. Essa estrutura, como eu disse, 3 vezes 18 metros, já vai ser feita com uma contraflecha um pouco exagerada, como se fosse mesmo um arco abatido para escoamento de águas pluviais. Cada pilar, que são paredes, essas paredes são estruturais, recebem na sua crista uma calha de escoamento de água pluvial. Por cima se cobre com estrado pré-moldado e grelhas metálicas do tipo essa que se usa para metrô, etc., para criar uma praça enxuta e com proteção térmica para essa laje que realmente é a cobertura do museu, além de proteção mecânica, que é fundamental,
porque não vai ser possível agredir a impermeabilização, etc., dessa laje. Esses parques e um parque destinado à exposição de escultura tem na parte de iluminação um problema muito sério. Nós estamos nos apoiando nessa peça estrutural em primeira instância. Embutida nessa laje um conjunto de iluminações especiais para esses recintos, que são diversificados. Uma iluminação de praça de entrada do museu, de pequena praça do museu. Uma iluminação nesta área para exposições ao ar livre, mas porém associadas ao recinto desse abrigo, também contidas nessa laje. Nós fizemos essa iluminação de forma diferenciada, ou seja, não é uniformemente distribuída pela laje. De forma que quando se acender deve ficar muito bonito esse recinto, porque são iluminações diversificadas. Uma de exposição com pequeno pé direito, apesar de estar ao ar livre, mas na parte coberta. Uma especial para teatro, ou exposições especiais no recinto do palco do teatro. E uma de entrada para cá. Entretanto, para todo o recinto do jardim, nós, em vez de imaginarmos uma série de pequenas lâmpadas, nós estamos propondo que se faça aqui uma torre, um grande mastro, um poste, como esses que se usam nos estádios de futebol, no aterro do Rio de Janeiro, por exemplo, do Flamengo e do Botafogo. Existem uns postes muito interessantes, produzidos pela Cavan, centrifugados, com 40 metros de altura. E a ideia é que, a partir de um apoio desse a 40 metros de altura e comandado eletronicamente, se possa ter um conjunto de refletores que possa produzir de forma extremamente interessante, inesperada, variada, móvel, imagens e movimentação para as exposições de esculturas que vai se colocar aqui. Qualquer coisa como um espetáculo de som e luz. Essa é a iluminação fundamental. Não exclui pequenos outros apoios, mas para não fazer uma iluminação vulgar de praça pública num recinto que deverá abrigar exposições especiais, né? Nós estamos estudando com o Burle Marx esse jardim com muita cautela, há muito tempo para fazer isso, para adequar essas praças de exposições e o arvoredo. E aí nós vamos discutir que espécies plantar. Deve-se fazer algum contraponto nessa área, principalmente aqui de trás, que o terreno continua para lá, com vegetação de grande porte, tipo palmeiras, e depois vegetação de massa arbórea. E nós estamos pensando, evidentemente, em reproduzir aí as espécies nativas aqui da Serra de São Paulo, esses jacarandás roxos e amarelos, são coisas muito bonitas. Deve ser um jardim sereno, não deverá ter piso trabalhado. O Burle Marx gosta muito disso, mas no caso pode tumultuar visual. De forma que, digamos em bom português, vai se disfarçar o que é construção e o que não é construção. Essa parte toda da ponta aqui vai ser um espelho d'água, porque há questões de perspectivas, de reflexos aí muito interessantes, mesmo para não ficar muita gente debruçada junto a essa área da cantina. Esse é um museu que pretende, entre outros projetos que tem desde já, tomar conta, digamos assim, do conjunto de esculturas que estão espalhados pela cidade. Muita gente não sabe que há um Sesquiate na Praça Patriarca, ou onde está o fauno do Brecheret no Parque Siqueira Campos, etc. Então, oportunamente se fará manifestações que possam se socorrer das esculturas da cidade de São Paulo, onde elas estão, inclusive. E algumas exposições, evidentemente, de peças trazidas para cá com programação, com significado, relacionadas com fatos históricos ou acontecimentos oportunos do ponto de vista da crítica, do ponto de vista da oportunidade.